Então a gente vai continuar aqui na nossa sequência de aulas sobre microcontroladores em um assunto que é muito importante dentro da, do estudo, né, da implementação de algoritmos em microcontroladores, que são os conversores analógicos digitais. Então, na minha opinião, um computador, nesse sentido, né, um microcontrolador, ele precisa ter uma quantidade razoável de conversores ADDA, pelo menos o AD e o PWM precisam existir aí dentro do microcontrolador para que a gente consiga fazer controle aí de cargas, né? Então, tem aplicações onde a gente precisa que o controle seja chaveado na saída com PWM, como a gente viu, mas tem outras aplicações também com o conversor digital analógico, que é o caso do ESP32. Então aqui a gente começa a falar especificamente dos conversores analógico digital. Eu vou falar um pouco da teoria desses conversores, porque vocês também podem entender de onde é que eles vieram, lá de eletrônica digital, né, como é que alguém montou aí esses conversores para que a gente possa ter uma informação digital a partir de informações que vêm analógicas. Então eu vou explicar um pouco do que é, o que são variáveis analógicas, por que a gente precisa disso e como é que os dispositivos, como existe, né, o conversor, quais são as arquiteturas, digamos assim, de alguns conversores. E aí a gente entra na parte de codificação do ESP, certo? Então, vamos seguir aqui. Então, a eletrônica digital, certo? Ela trabalha com grandezas discretas, certo? E pelo menos no computador, né, a gente precisa discretizar, a gente precisa também ver que vai ter uma aproximação do dado que vai ser coletado por causa da quantidade de bits que a gente tem para representar o dado. E na prática, né, as grandezas, quando a gente mede de forma analógica. Então eu utilizo um amplificador operacional, um sensor, e esses sensores eles medem as grandezas de forma analogicamente, né? Então você tem uma variável contínua, não tem, até onde se conhece, né? Não existe um intervalo de tempo mínimo com o qual o universo é simulado. Então, se eu não sei qual é a quantidade de tempo mínimo que eu posso simular no universo, teoricamente existem infinitos pontos entre qualquer valor que eu meço dentro do nosso universo. Então, eu vou medir temperatura. Temperatura, se eu medir entre dois intervalos de tempo, vai existir na prática infinitos valores de temperatura. Não necessariamente por causa disso, eu preciso medir todos os valores de temperatura. Eu só preciso medir numa frequência que é interessante para a minha aplicação, certo? Daí, como a gente utiliza princípios razoáveis aí para a gente conseguir ler informações no computador, processar e tomar decisões de controle e fazer outras coisas que o microcontrolador pode nos ajudar a fazer. Então, o que é importante aqui é que eu leio informação de temperatura, informação de corrente, tensão, de umidade e quantidade de oxigênio dissolvido na água, e, enfim, essas informações normalmente são lidas por sensores analógicos. Então eu vou converter essa temperatura, ou o que quer que seja, em algo com eletrônica analógica, né, usando os dispositivos lá que vão dar uma informação de tensão ou de corrente. Aí vai depender do tipo de sensor que for utilizado. E aí essa informação ela vai precisar ser convertida em digital, para que a gente consiga processar pelo nosso computador. Então a gente pode fazer isso. E a gente também pode precisar fazer o inverso, que é transformar de digital
para analógico, certo? E aí eu teria o conversor digital analógico. Então, eu faço uma diferenciação, né? O sinal analógico varia continuamente no tempo, como o som, temperatura, pressão, e um sinal digital a gente pode tentar, né, coletar informações digitais de qualquer variável. Agora ela vai ter uma representação no computador, vai ficar na memória, né, vai ficar no pendrive, enfim, vai ter uma informação. E como a gente não consegue armazenar tudo, informações infinitas, a gente vai ter que decidir o que a gente consegue armazenar. E obviamente isso vai interferir no processamento e outras coisas que a gente possa ter dentro dos nossos sistemas digitais de processamento. Então, isso que é tecnologia de conversão, né, de processamento, de sinais e tudo mais, a gente usa em praticamente tudo que a gente tem, né? Porque para onde a gente olhar, celular, TV, projetor, computador, enfim, tudo praticamente hoje são sistemas digitais de processamento. Logo, a gente, de alguma maneira, precisa entender um pouco de como transformar as coisas em digital, né? E até o contrário também, para controlar alguns dispositivos. E aí a gente pode utilizar todo esse conhecimento para melhorar a imagem, né? Comprimir dados, para transmissão e armazenamento, reconhecimento e geração de voz e imagem, redução de ruído de áudio, por exemplo, com esses sistemas de processamento de áudio, você pode separar duas vozes, dá para fazer muita coisa interessante, entendendo um pouco dessa filosofia de converter algo analógico, né, para contínuo. Então vou passar aqui por algumas informações, certo? A gente vai dar uma olhada aí nos módulos de analogia digital. E aí a gente vai ver o que é entrada analógica, como é que a gente configura depois lá o microcontrolador para conseguir receber essas informações e transformar essa informação em algo útil para a gente dentro do próprio microcontrolador. Só deixando claro aqui que tanto o ESP8266 quanto o ESP32, que são os microcontroladores que a gente está utilizando, os sistemas, né, dentro do DevKit e do Node MCU, eles têm já um conversor integrado. Então a gente não precisa comprar um conversor externo ou outro dispositivo para fazer essa conversão. O que eu vou falar agora é do princípio de conversão, mas a gente estará emulando esse sistema, embarcando, enfim, utilizando o sistema dentro do próprio microcontrolador. Não tem por que comprar um outro dispositivo. Agora, se você precisar de mais um dispositivo de conversão, aí a sugestão é utilizar o ESP32 e não o ESP8266. Porque o ESP8266 só tem um conversor na loja digital, enquanto o ESP32 possui vários conversores. Certo? Então, eu particularmente decidi mudar a abordagem do ESP8266 para o ESP32, não só por causa da versão do ESP32 ter mais de um core e favorecer o processamento paralelo, né, e, enfim, delegar ações de microcontrolador e questões em relação à criptografia da Wi-Fi, como também por causa dos módulos de PWM e de analógica digital que eu considero extremamente importantes dentro de aplicações de engenharia utilizando microcontroladores. Então é basicamente por causa disso que eu escolhi majoritariamente trabalhar com ESP32. Então vamos falar um pouco, né, da programação e algumas aplicações aí do ESP. Primeiro eu vou falar de conversor e aí depois a gente vai fazer a programação. Não sei se no mesmo vídeo, mas vou separar aqui em alguns vídeos para a gente ver isso aí, certo? Então aqui na primeira etapa, eu vou falar um pouco dos conversores analógicos digitais, né? E para isso eu vou falar um pouco dos sinais analógicos, né? Amostragem, resolução do conversor, e eu vou falar de alguns
conversores analógicos digitais que existem, né? Eu não, lembrando que meu objetivo aqui não é me aprofundar nos conversores, certo? Mas sim que vocês tenham pelo menos um pouco da ideia do conversor analógico digital, como é que eles são montados internamente, para depois a gente poder utilizar um pronto, né? Então, quando a gente converte, né, um sinal analógico em sinal digital, a gente precisa realizar uma operação chamada operação de amostragem. A operação de amostragem é: o meu microcontrolador, como vocês viram, ele basicamente toma uma ação e espera. Até agora foi o que a gente fez com os motores. Então, se você chegar lá no microcontrolador, eu quero que você controle esse motor. Aí, o que você vai fazer? Você vai ligar ou desligar o motor. Então, você vai esperar uma ação do botão, vai mandar a ação do botão ser executada e vai esperar um tempo. Aí depois você vai verificar o botão de novo. Aí essa verificação vai fazer com que você tome a decisão de ligar ou desligar o motor de novo e depois você vai esperar. E aí vai ficar nesse ciclo infinito. Então, na hora que eu pego a informação do botão, de tempo em tempo, esse tempo espaçado, eu estou pegando o meu sinal e amostrando. Nesse caso é um sinal que não é... O objetivo não é ler uma variável, né? No sentido de temperatura, pressão, mas vamos pensar que é essa rotina que está acontecendo, né? Tem lá, eu quero medir a temperatura. Então a temperatura vai ser medida de tempos em tempos, como eu fiz, né, com o motor, com o botão do motor. E aí depois de fazer essa leitura, aí eu vou pegar essa informação e tomar uma decisão e executar alguma ação com base naquela temperatura. Se a temperatura for maior do que tanto, então você vai fazer com que o motor ele ligue do ar-condicionado porque está muito quente. Se ela começar a baixar, se abaixar demais, aí eu vou desligar o motor porque a temperatura está muito fria. Então eu posso tomar esse tipo de decisão. Então, tirando a parte de tomar a decisão, né, o fato de eu coletar a informação de temperatura, esperar, coletar de novo a informação de temperatura, esperar, coletar de novo a informação de temperatura, isso aí é a nossa amostragem. Estou pegando uma quantidade de amostras do meu sinal real, que naquele instante específico representa o sinal analógico correspondente. Então, no momento que eu peguei a informação de temperatura, aquela informação de temperatura corresponde à temperatura real. Agora, entre os intervalos de amostra, eu não tenho nada, porque eu não peguei aquela informação. Se eu não peguei, eu não tenho, né? Então, ela não está armazenada no meu vetor. Eu só consigo pegar a informação que eu pedi para ser armazenada. Então, tem essa questão da amostragem, que eu pego um valor, né, a cada instante de tempo. Então, essa seria a operação de amostragem. Então, é óbvio que dependendo da amostra que eu colocar, né, com a frequência que eu utilizar para a captura desse sinal analógico, eu posso perder informação ou não. Então, quem estuda essa parte é o processamento digital de sinais, e tem uma coisa chamada frequência de Nykst, que se você não amostrar duas vezes a maior frequência do sinal, você não vai conseguir recuperar aquela informação analógica, né? Então, tem uma questão envolvida com a velocidade com que você faz a aquisição daquela informação para você conseguir recuperar aquela informação, né? Então, nosso trabalho aqui, nosso desafio, digamos assim, é conseguir amostrar o sinal num tempo nem tão rápido nem tão lento. Se eu amostrar muitas vezes, eu vou ocupar a memória do meu microcontrolador, que é um sistema com limitação de memória. Se eu amostrar devagar demais, eu perco informação do meu sinal. Então, nesse ponto aí, eu preciso saber qual é o stand de tempo para conseguir satisfazer essa relação de compromisso entre qualidade, né,
e armazenamento em memória. Então, considerando o sinal como sendo um sinal de áudio, né, o que ele vai fazer é capturar as amostras ao longo do tempo. A frequência com que o conversor realiza a captura chama-se taxa de amostragem. E, por exemplo, se ela é dada em Hz, né, eu tenho 20 kHz, significa que eu vou coletar 20 mil pontos a cada segundo. E aí a gente pode tentar depois recuperar esse sinal. E 20 kHz é uma frequência razoável para a gente poder amostrar. O ideal seria 40 kHz, porque aí a gente consegue armazenar bem as frequências que existem no áudio e recuperar para que o ser humano consiga entender. Um pouco maior do que 40 kHz seria o ideal para o caso do áudio. Então, essa aqui eu já falei, né? Porque quanto maior a taxa de amostragem, maior o espaço requerido para armazenar os dados, e quanto menor, teoricamente, pior vai ser a qualidade desse áudio. Então, a taxa de amostragem ideal seria 2 vezes a frequência máxima do sinal que você deve capturar. Como é que você sabe a frequência? Você tem que fazer a transformada Fourier do sinal. Aí você faz uma superamostragem do sinal, faz essa transformada de Fourier, né? Pode ser a transformada rápida Fourier lá. E aí você sabe quais são as frequências que estão no sinal e aí você consegue extrair a frequência que você deseja. Mas não é o escopo, como eu falei, dessa disciplina que a gente detalhe todas as condições relativas. O importante é que, se eu preciso aumentar ou diminuir a taxa de amostragem, eu preciso ter esse parâmetro lá no meu controlador. Né? Então eu vou ter, basicamente, como um dos parâmetros importantes do meu controlador, a taxa com que eu vou coletar a informação analógica e convertê-la em informação digital, certo? Segunda coisa que é importante é a resolução. Então, por que a resolução? Quanto maior a resolução, teoricamente, maior vai ser o espaço dentro do microcontrolador para armazenar fisicamente o conversor analógico digital. Né? Então, como é um sistema com uma quantidade escassa de recursos, não tem condições de a gente ficar colocando um conversor analógico digital de tamanho infinito. Né? Então, os projetistas de microcontroladores, eles colocam uma quantidade razoável para a gente representar uma boa parte dos sinais que são necessários na prática, e a resolução ela é um parâmetro que interfere nisso, certo? Então, o que é essa resolução? Enquanto, por exemplo, eu tenho uma informação de temperatura que vai 35 graus. 35 graus Celsius, mas eu posso representar 35,1 grau, 35,01 grau, 35,0001 grau e assim sucessivamente. Então, essa precisão pode ser regulada por essa resolução que eu tenho. Porque a resolução vai dizer de quantos em quantos volts eu consigo representar uma informação no meu analógico digital, que significa que é correlacionado com a variável física que a gente está lendo, que a gente está tentando representar digitalmente. Né? Então, daí que vem a resolução, e eu posso configurar essa resolução em bits. Então, lá no nosso microcontrolador, a gente vai ter um espaço lá, como a gente fez para o PWM. O PWM também tinha uma resolução, que eu podia controlar o tempo baseado nessa resolução. Aqui eu controlo a amplitude. Então, qual é a amplitude mínima, o mínimo que o meu sinal tem que variar para que eu consiga verificar dentro do meu microcontrolador que houve uma alteração do sinal de saída. A minha temperatura tem que variar de 0,1 e 0,1 graus para que eu consiga detectar no meu microcontrolador, ou eu posso aumentar essa precisão para 0,001, por exemplo. Isso pode interferir no tempo de conversão
do conversor analógico digital, né? Pode interferir também na quantidade de bytes armazenados e, de certa forma, né, você vai ter uma limitação, dependendo do tamanho do seu programa, relacionado a isso. Então, se o meu sinal tem 8 bits, ele só pode representar um valor de 0 a 255. E aí, nesse valor de 0 a 255, eu faço uma transformação analógica lá no meu sinal, e eu posso ter o zero em qualquer canto. Eu posso fazer um somador, né, analógico, e aí colocar, por exemplo, que em 128 o sinal vai ser 0, 255 ele vai ser máximo, quer dizer, não vai ser 0, né, vai ser um outro valor, mas ele corresponde ao zero do meu sinal, 255 ele vai ser o valor máximo, e o 0 bits ele vai ser um valor negativo lá da minha variável física. Então, o 0 bits, né, o byte equivalente a 0 seria um negativo, por exemplo, o valor negativo do meu sinal, como tensão medida para fazer um controle de motor, controle de velocidade do motor e direção também no motor. Eu posso ter um valor positivo e negativo para setar a direção. Então 0 ali abaixo de 127 até 0 seria um número negativo, né? E 128 para cima até 255 seria um número positivo. Dá para regular isso aí tranquilamente. Então aqui eu vou mostrar algumas técnicas, né, que a gente utiliza para a conversão. A gente pode utilizar o conversor analógico digital paralelo, o contador de rampa contínuo ou aproximação sucessiva, né? Então, a gente escolhe basicamente o tipo de conversor analógico digital através das características desejadas nesse conversor, que são precisão e o tempo de conversão. Quanto mais rápido, teoricamente, melhor. Quanto mais preciso, melhor, né? Se eu conseguir algo que tenha o requisito mínimo para precisão e tempo de conversão, para mim, resolve o problema do microcontrolador, né? Então, o conversor aí, analógico digital em paralelo, ele é o mais rápido, né? Mas ele também é simples. E ele vai ocupar muito espaço ali na sua pasta de silício, porque você precisa de vários comparadores para fazer a retificação, né? Então, basicamente você tem a tensão de entrada, que é VE, na figura ali embaixo. Na direita tem um VE antes das entradas desses triângulozinhos, que são os amplificadores operacionais. Na verdade são comparadores nessa forma que está aí, que eles vão fazer o seguinte, né? Se a tensão que está no negativo ela é menor do que está no positivo, se ela for menor, ela vai sair. Se VR for maior, vai sair 0. Se VR for menor, vai sair 1. Certo? Então, basicamente, você vai aumentando a tensão de VE e ele vai ligando de baixo para cima. Vamos dizer assim, ele vai jogando o nível lógico 1 de baixo para cima. Então, primeiro, o primeiro amplificador de baixo vai virar 1, o segundo vai virar 1, depois o terceiro vai virar 1, e aí tem um circuito de codificação que transforma, né, para o byte na forma 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? E aí a gente consegue ter, nesse caso aí, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, eu consigo contar aí 4 bits, né? Quer dizer, até o número 4 em binário. Até o número 3 em binário, 0 e 3. Então essa é a tabela, né? Que basicamente vai acontecer. Como eu falei, ele assume de baixo para cima, então ele vai ser 000 ou 100 ou 110 ou 111. E aí ele conta, nesse caso aí, em 4 posições, de 0 a 3. E aí a gente pode usar, por exemplo, a conversão do padrão Johnson para o BCD. Aí tem que fazer
com conhecimento digital, seria simples fazer essa conversão do Johnson para BCD. E aí o padrão que a gente utiliza, né, no microcontrolador é o padrão BCD aí de contagem, certo? Ou hexadecimal, enfim. O segundo o segundo conversor analógico digital é basicamente um contador, né? Você fica contando e aí passa para um conversor digital analógico, e aí esse conversor digital analógico vai dar uma tensão. Quando as duas tensões forem iguais, ele habilita os flip-flops do tipo D para que receba a informação e ele armazena basicamente e depois zera o contador. Então é basicamente, ele conta, quando ele atingir o número certo, ele grava. Ele conta, atingir o número certo, ele grava. Então essa é uma outra maneira de a gente poder fazer a conversão do tipo analógico digital, né? Então quando a condição é alcançada, o contador é basicamente igual ao sinal analógico. Tá aqui a explicação mais detalhada, né? Se a tensão de entrada VR for maior que a tensão de referência VR, o clock é habilitado para que o contador, para o contador, né? A tensão de referência é obtida da saída de um conversor digital analógico e recebe a informação digital do contador. O contador é incrementado e aí basicamente o resumo é esse, né? Ou seja, contou, quando ele chegou na contagem certa, a entrada analógica manda, ele sinaliza que é aquele número e ele armazena os dados. Basicamente isso. Então a gente tem uma desvantagem, né? A velocidade de conversão vai ser menor porque ele vai sempre ter contado o zero até o número que for. Então isso aí vai fazer com que ele seja mais lento. O primeiro é mais rápido, mas ocupa um espaço maior, né? E esse aqui é mais lento, mas ele ocupa um espaço menor. Aí você pode fazer também um conversor por aproximação sucessiva, né? Que aí você tenta de alguma maneira fazer um algoritmo que vai tornar a conversão um pouco mais rápida, usando a estrutura do conversor em rampa, né? Que seria fazer a conversão digital analógica e fazer a comparação. Livra o registro, aí vai fazer essa comparação. Então, basicamente, esse aqui é o esquema, né, de como é que a gente consegue fazer essa aproximação dos valores, né? E, enfim, como eu falei, né, o intuito não é detalhar, mas sim que a gente consiga entender um pouco do princípio dos nossos conversores analógicos digitais, certo? Então, a vantagem desse conversor é a velocidade de conversão, certo? Que ele vai diminuir em relação ao anterior. Então, eu vou finalizar aqui, certo? Essa primeira parte, falando sobre os conversores. E aí a gente entra na parte de implementação do ESP. E aí depois eu gravo um vídeo implementando lá no VS Code, certo? Então até as próximas gravações.